Olá, gente! Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho pra vocês sobre o porquê que eu fiz o jejum de 72 horas, como foi essa experiência pra mim e o quanto isso mudou a minha vida. Eu ainda tô sentindo, integrando algumas questões que eu passei, mas eu senti de trazer pra vocês aqui as questões, o processo de expansão da consciência mesmo, que eu vivi durante esses 3 dias sem comer. Então, pelo início, né, eu até gravei um vídeo falando quando eu tava sem comer por 40 horas, né, e durante as primeiras 40 horas, o primeiro dia, eu trouxe muita produtividade. Eu consegui gravar 5 vídeos pro canal, eu escrevi 2 cartas de gratidão para pessoas que eu senti no meu coração de escrever. É como se a minha mente estivesse muito mais rápida e muito mais fluida. Então o primeiro dia foi tipo um dia muito tranquilo e muito maravilhoso, e eu pretendo manter, inclusive, 24 horas. Eu já tinha feito uma vez, há mais ou menos 2 anos atrás, quando eu comecei a fazer jejuns. Conheci esses jejuns através do Dr. Baracate, alguém deve conhecer, ele mora aqui em São Paulo. Eu conheci ele mais ou menos uns 3 anos, aí quando eu fiz aquele desafio de 30 dias sem açúcar, sem farinha, aquilo mudou minha vida também, porque eu tirei o açúcar da minha vida naquela época. Comecei a fazer os jejuns e aí desde então apliquei o jejum sempre na minha vida, e eu tava nesse processo de querer trabalhar minha mente para poder trazer para vocês questões diferentes, né? Porque eu sempre falo que eu gosto de testar em mim e aí a partir da minha experiência compartilhar com vocês, porque eu sei que o que eu faço serve de alguma forma inspiração para que vocês vivam uma vida diferente, né? Vocês se motivam através da experiência do outro. Então esse é o meu papel enquanto eu trabalho aqui como uma influenciadora, querendo ou não, eu tô influenciando vocês. Então de alguma forma eu quero influenciar vocês positivamente. E eu não tô dizendo aqui que é para vocês fazerem 72 horas, porque eu acredito que 72 horas é para quem tá buscando trabalhar com algum tipo de coisa nesse sentido, mas para que você teste o seu corpo e perceba o seu limite, né? O quanto 24 horas não pode ser realmente uma mudança e liberdade mental. Então, no segundo dia, quando eu fiz o segundo dia, a sensação que veio pra mim foi uma sensação muito desafiadora. Eu lembro que o segundo dia me veio um aperto no peito e uma sensação de taquicardia, como se eu fosse morrer, né? A sensação era como se, tipo, tivesse acontecendo alguma coisa, que eu estivesse sendo atacada, que eu estivesse em perigo. E eu simplesmente estava ali onde eu trabalho, né, na minha sala, tipo, ouvindo música, e existia um aperto no peito, era uma coisa assim que eu não sei explicar. E eu dizia assim: Marina, lembra, não se identifica com as sensações do teu corpo, o teu corpo é um instrumento da tua alma, quem comanda teu corpo é a tua alma, não é a tua mente. E aí logo me vinha a voz do espírito: tá tudo bem, vinho quentinho, tá tudo bem, né? Pra quem sabe das 5 vozes. E aí aquilo me nutria. Então, no segundo dia, eu senti profundamente a minha mente em estado de choque, né? Ela querendo realmente comandar o meu corpo e ela percebendo que eu não estava respondendo aos estímulos que ela estava me mandando. Então esse foi um processo muito engraçado, ao mesmo tempo muito desafiador, porque assim, graças a Deus eu já venho, né, de um trabalho de tomo banho gelado todos os dias, né, eu já venho num processo de desafiar a minha mente e comandar o meu corpo realmente para as minhas ações. Então isso me ajudou, né, porque eu já tinha entendido que as reações e as sensações do meu corpo não diziam nada sobre realmente o que estava acontecendo na minha vida. E de alguma forma eu não me identifiquei com isso e segui adiante. Tanto que assim, era pra eu fazer o desafio de 48 horas e aí eu senti que eu poderia fazer mais, porque o meu corpo seria capaz de fazer mais um dia. Então eu segui em frente, do segundo dia para o terceiro dia. O terceiro dia, ele foi o mais desafiador em termos de querer comer. Porque eu acordei, eu tava um pouco fraca, bem letárgica, assim, bem molinha. Eu fiz uma reunião de manhã bem cedo, às 4h30 da manhã, 5 horas eu tava fazendo reunião. E aí depois eu comecei a estudar, mas eu percebi que o meu corpo, ele não conseguia assimilar mais nada. Inclusive eu tava pensando muito diferente, tipo, parecia que eu não conseguia mais pensar. Tava muito difícil. Então eu acabei que no terceiro dia eu me dei uma folga. Eu lembro que eu vi 2 filmes. E eu não trabalhei, né? Eu desmarquei, eu tinha uma pessoa para atender, eu desmarquei e eu simplesmente fiquei e respeitei. Fui na feira, né? Porque eu precisava ir, que era justamente na sexta-feira, o dia que tinha feira. E foi um grande desafio até físico, porque o meu corpo, ele tava extremamente cansado, na verdade, fraco. Consegui ir na feira, fui no mercado, carreguei peso e, tipo, deu tudo certo. Mas sempre com aquele medo.
O que eu quero concluir com esse vídeo? Que eu não quero que ele fique muito grande. Ao terceiro dia eu percebi que eu não preciso do alimento para sobreviver, que eu fiquei 3 dias e eu não senti fome em nenhum momento, a fome não veio em nenhum momento, apenas a vontade de comer, mas a fome, aquele vazio no meu estômago não veio em nenhum momento, nenhum momento. No último dia eu percebi o silêncio da minha mente. Pra quem já fez curso com a Noemi Badiali, sabe o que eu tô falando, depois que ela faz o exercício de cura energética, a gente fica num silêncio absurdo, porque a gente eleva muito a nossa vibração e a gente fica no silêncio da mente. A gente olha pra uma pessoa e não vem nada de historinha da mente, simplesmente a gente olha pra uma pessoa e não sente absolutamente nada, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Eu não tinha uma atividade mental, né? Essa atividade mental ela não estava mais dentro do meu corpo, apenas o pensamento. Muita gente confunde atividade mental com pensamento. Atividade mental é um fruto da minha mente que fica ali o tempo inteiro falando, são as vozes da mente. Pensamento é algo que vem da minha alma, é algo que me nutre e é algo que me direciona para um sonho que eu tenho. Então, muita gente acredita que pensa, mas na verdade não pensa, tá apenas sendo refém de uma atividade mental. E eu percebi que eu não estava tendo atividade mental, simplesmente aquelas historinhas, elas pararam de acontecer e eu passei a realmente direcionar os meus pensamentos com muito foco, com muita direção. E isso foi muito interessante para mim. Eu fiz atendimento e eu conseguia sensibilizar e sentir a voz do Criador muito mais fácil. A voz do Espírito, a voz da alma vinha muito mais fácil. Era uma conexão muito mais verdadeira, muito mais acessível. É como se existisse um caminho muito mais limpo. Para concluir, o que eu percebi? Que o limite que a gente coloca, ele é muito da nossa mente. E que nesse momento eu percebo que eu criei uma conexão muito maior com o meu corpo. É como se eu tivesse vencido a barreira de tipo assim, eu tenho que controlar minha alimentação para poder manter o meu corpo bonito e tudo mais. É como se eu tivesse curado essa crença de alimento com comida, com bem-estar, com se sentir bem com o seu corpo. É como se eu tivesse criado uma conexão com o meu corpo muito mais forte. É como se realmente eu amasse cada célula do meu corpo, como se eu tivesse mostrado pra ela que a gente pode ser uno, né, sem a comida. Eu me olhei no espelho no quarto dia, eu até me emocionei, eu disse assim, caramba, corpo, eu te amo, corpo. E aí eu lembro que eu abracei meu corpo e eu disse assim, caramba, olha quanta coisa mudou, parece que a gente é outro, um com o outro, né? E realmente até eu me emociono porque foi uma coisa muito maravilhosa, assim, eu percebi que foi uma experiência muito gratificante. Nesse momento eu não sinto mais uma atividade mental intensa, eu sinto um controle total do meu corpo, eu sinto que eu posso fazer qualquer coisa, então é como se tivesse mudado minhas crenças de capacidade, eliminado a atividade mental do meu cérebro, criado uma conexão muito maior com o meu corpo e ressignificado qualquer tipo de experiência em relação ao alimento, né? De que eu preciso do alimento, de que sem o alimento eu não vivo. Realmente, quando eu tava pensando muito sobre a comida, eu ia lá e ouvia uma música, e a música me edificava. Ela realmente nutria a minha alma, e parecia que a minha alma, ela nutria o meu corpo. E assim, se eu pudesse dizer, uma das melhores experiências que eu tive foi quando eu tava escrevendo as cartas de gratidão. Porque aquilo me nutriu de uma forma que eu digo assim, caramba, as pessoas realmente falam que a música, o amor e a gratidão nutrem a nossa alma. E a nossa alma, ela fortalece o nosso corpo físico. Então, quanto mais a gente nutre a nossa alma, mais ela vai tomando o comando, ela vai comandando o nosso corpo. E com isso a gente vai conseguindo gerar estímulos positivos para ele. Quando a gente está muito no pensamento negativo, quando a gente está muito no mental, a gente não consegue comandar o nosso corpo. Então está totalmente relacionado o que eu falo dentro da vivência, né, da vivência Ananda, dos rituais, a importância da gente ter rituais que elevem a nossa vibração, porque isso vai fortalecendo a nossa alma ela vai se empoderando e a nossa alma ela pode comandar o nosso corpo. Então, basicamente era isso que eu queria falar. Foi uma experiência muito maravilhosa, recomendo para quem buscar, mas acima de tudo eu fiz, para quem me perguntou, né, eu fiz este desafio porque eu tô desenvolvendo realmente um programa relacionado a corpo, mente, espírito, voz da criação, voz mental,
para que eu possa levar para vocês com muita autoridade essa questão. Então eu tô fazendo vários desafios, né? O banho gelado eu já tenho isso há mais de, sei lá, acho que faz uns 6 meses que eu tomo banho gelado, e isso já virou uma rotina pra mim. Mas foi incrível a experiência que eu tive, porque hoje, cara, é como se, tipo, silenciou, entende? Tipo, o corpo não manda mais. É isso que acontece. O corpo, ele não manda mais. Tipo, acabou, o corpo não manda. Por isso que eu falo que, às vezes, esses desafios, eles são realmente desafios, mas eles levam a gente para um patamar muito rápido se a gente tiver coragem. Então, busque resgatar essa coragem dentro de você para você fazer as coisas e ter resultados depois. É na coragem que a gente alcança resultados muito maiores na nossa vida. Não seja medíocre, não fique na média, não seja mediano, né? Pra gente ter resultados extraordinários, a gente tem que ter desafios extraordinários, a gente tem que se colocar em movimento, em ação. A gente fazer o mesmo e achar que a gente vai ter resultados iguais é muita ilusão. Então, eu não tô querendo que você faça um desafio de 72 horas sem comer, mas que você olhe para a sua vida e perceba aonde eu posso me desafiar, aonde eu sei que de alguma forma eu vou me desafiar. Vai ser um desafio assim, muito, vou ter que matar um leão por dia, mas isso eu sei que depois vai me trazer muitos resultados, muitos frutos. A vida é evolução, a vida é movimento. Então, busque se movimentar, busque evoluir, porque não tem preço o resultado que a gente tem depois. É algo realmente fora da média. É simplesmente maravilhoso. Tá bom? Então aqui quis trazer pra você o meu relato. E se você sentir que você quer fazer algum tipo de desafio, eu tô aqui aberta pra conversar, pra poder te auxiliar de alguma forma. Às vezes, simplesmente o banho gelado, né? Ele pode ser um desafio para alguém que está iniciando. Então fica aqui minha dica, meu feedback. E se você sentir que tem alguém que está querendo fazer alguma loucura, manda esse vídeo e comenta aqui se você precisa de alguma ajuda em algum desafio na sua vida e se isso te inspirou a fazer alguma coisa, tá bom? Muita, muita, muita gratidão. Um beijo de luz para você e vamos junto!